Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pessoal, nós estamos estudando a história da teologia cristã. Por que é importante? Uma matéria que não é difícil, mas uma matéria que vai ajudar muito você a crescer na graça, a crescer no conhecimento. É muito legal, gente, porque a história da teologia cristã ela se funde com a própria história do cristianismo, conforme nós iremos ver hoje. E é muito legal também porque você pertenceu a uma seita onde muita coisa lhe era omitido. Então você acaba não sabendo, você sabia apenas aquilo que a liderança sectária permitia que você soubesse. Uma vez que você passa a ampliar o seu conhecimento, você consegue fazer questionamentos importantes, como, por exemplo, se isto aconteceu, então isto que eu aprendi pode estar errado. Então, gente, conhecimento é tudo. Conhecimento é você transformar, aquilo que você está aprendendo em sabedoria, é você desenvolver a sua inteligência. Isto é conhecimento. E eu quero convidar vocês todos para que nós possamos continuar nesta aula. Bom, hoje eu quero tratar com vocês um pouquinho sobre o início da narrativa, os debates da história. Não ache que isso é chato. É importantíssimo para a sua vida espiritual. Se você há realmente de servir a Deus como você quer. É importantíssimo, você não é obrigado a assistir. Mas eu recomendo, as aulas são curtas, exatamente para que você possa pegar esse material, dar uma escrutinada. O nosso livro é o livro aí do Roger Olsen. É um livro muito interessante. Se você está começando a nos acompanhar agora e você ainda não tem esse livro em PDF, não há problema algum. Basta você mandar para mim a palavra teologia. Teologia para o WhatsApp 19 989 905 206, tá bom? E aí eu vou mandar para você esse livro em PDF. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí então sobre essa questão da história da igreja cristã. Boa parte da história narrada aqui nesse curso e também no livro, eu estou trabalhando hoje da página 16 até a 18 aproximadamente. Então devagarzinho a gente vai pegando aí o principal do livro. Boa parte da história aqui narrada pretende explicar as tensões, conflitos e controvérsias que subsidiam as ideias aparentemente especulativas, como a natureza triuna de Deus, que é a doutrina da triunidade, a união hipostática de Cristo, que é Jesus homem e Jesus divino. Mas nenhuma dessas crenças, se você pegar, ela é claramente articulada na Bíblia. Isso é muito interessante. É por isso que algumas seitas conseguem desenvolver o unitarismo, conseguem desenvolver o unicismo, porque eles não conseguem compreender o desenvolvimento dessas doutrinas. Tá? Então, embora nenhuma das duas sejam muito bem articuladas na Bíblia, enquanto essas doutrinas estavam sendo desenvolvidas, o cânon bíblico ainda estava sendo formado. Então nós temos uma relação bastante profunda entre essas doutrinas que estavam sendo desenvolvidas, porque havia muitos estudiosos da Bíblia, inclusive um que nós vamos citar e vamos estudar mais à frente, Atanásio, juntamente com outros estudiosos, eles estavam fazendo o quê? Estudando, tentando verificar, essas questões que eram o fruto de debates e longos debates ali, principalmente no quarto século. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é
esse daqui, ó. A doutrina da triunidade de Deus, tá? A palavra trindade, ela é usada pela primeira vez com Tertuliano, tá? Isso mais de 125 anos antes do Concílio de Nicéia. De modo que os cristãos, eles já tinham essa visão, tá? Da triunidade de Deus, muito próximo da morte do apóstolo João, que foi no ano 100. E a questão da união hipostática de Cristo. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra. União hipostática significa a fusão do Jesus divino com o Jesus homem, tá? O Jesus Deus e o Jesus homem. Isso é união hipostática. E durante esses debates, tá? Então você imagina como que era. O pessoal ainda estava vendo quais eram os livros canônicos. Existem algumas pessoas que, por desconhecimento, eles dizem assim, o Constantino que mexeu na Bíblia, o Constantino tirou alguns evangelhos apócrifos, o Constantino... Gente, esquece tudo isso daí. Quando você ouvir isso, dá uma risadinha, agradece e não continua, porque você não vai produzir nada de bom. Porque a pessoa ela já está mal condicionada ao erro, ela já está condicionada. Não adianta, precisa estudar a história, gente. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ver depois, o Atanásio, só por defender a doutrina da Trindade de Deus, ele foi exilado cerca de 6 vezes. Cerca de 6 vezes. Por quê? Porque o pessoal que era da doutrina ariana, a doutrina do imperador, não é? Que cria, assim como creem algumas seitas hoje, incluindo as Testemunhas de Jeová, que Jesus havia sido criado. Então o Atanásio não concordava com isso. Então ele foi preso 6 vezes. Então presta atenção nesses detalhes para você poder começar a compreender isso. Tá bom? Então, os conflitos e controvérsias giravam em torno de 3 fatores principais. Anote aí para você não se perder. Primeiro, a doutrina da triunidade de Deus. Segundo, a união hipostática de Cristo. E terceiro, quais eram os livros que realmente pertenciam ao cânon bíblico. Tá bom? E aí, o que ocorre, pessoal? Opa, eu acho que aqui eu pulei. Aqui já foi, acho que eu coloquei um slide duplo, legal. Qual era o grande problema, gente? Qual era o grande problema que estava acontecendo ali, naquela ocasião? Por que eles ficavam debatendo? Bom, eles ficavam debatendo porque se não ocorressem tais debates, simplesmente o cristianismo ele iria ficar relegado a uma religião folclórica. Então, era necessário, por exemplo, que os intelectuais, os pensadores, os chamados pais da igreja, zelassem pela doutrina apostólica. Ou seja, a doutrina apostólica não podia cair em descrédito. Então é por isso que haviam tantos debates ali. Bom, o tempo prossegue e aí a gente vai chegar, por exemplo, aí no período da Reforma Protestante. Claro, os reformadores foram pessoas usadas por Deus, sem a menor dúvida disso, né? Nós temos aí a citação de Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformadores. Só que ao mesmo tempo, eles também eram homens. E isso muita gente não consegue compreender. Então, por exemplo, eu vou trazer uma resposta para vocês hoje, onde você vai ficar abismado. Alguns dizem, poxa, mas por que existem tantas denominações religiosas? Gente, existem várias denominações e isso não é ruim, não. Isso é bom. O apóstolo Paulo disse isso, lá em 1 Coríntios 11:19. Ele disse assim, estou ouvindo dizer que há divisões entre vós, e é até bom que isso aconteça, para que os sinceros se manifestem.
Então é muito importante quando a gente pensa nisso também. Bom, o que acontece? Nós temos ali século XVI e os reformadores, né, logo após Lutero dar o pontapé inicial ali, né, apregoando no dia 31 de outubro, lá na Catedral de Wittenberg, as 95 teses, nós temos outros reformadores importantes. Aí nós vamos ter o Zwinglio, nós vamos ter o Calvino. Só que aí os próprios reformadores, eles começaram o zelo deles era tão grande que eles começaram a se dividir em coisas pequenas. Como, por exemplo, olha só uma das coisas que eles estavam ali se dividindo. Vamos dar uma olhadinha? Não é? Olha só. Por exemplo, eles discordavam a respeito de outras coisas. Mas essa questão doutrinária parece ter sido o grande divisor de águas. Que questão doutrinária é que acabou levando os reformadores a tomarem rumos diferentes, muito embora todos eles fossem cristãos? Poxa, Anselmo, nós temos precedente bíblico para isso? Temos, inclusive Paulo e Barnabé, inclusive Pedro e Paulo e outros. Qual era a ideia aqui? A ideia era a seguinte, pessoal: não se chegava a um consenso sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor, tá? Então, não se chegava a esse consenso, porque a Igreja Católica, ela com a sua missa, ela dizia que os elementos se transformavam no corpo de Cristo, tá? E o pessoal, ainda muito prematuro, eles acabam muitas vezes tentando avançar além daquilo que o conhecimento lhes permite. Então eles não chegaram em consenso nenhum, tá? Não chegaram em consenso nenhum, acabaram seguindo a Cristo. O luteranismo, né, passou a proliferar-se na Alemanha, tá? Lutero na Alemanha. Calvino, ele vai proliferar um pouco mais na região da Suíça, tá? E também na região da Holanda e assim por diante, bem como Zwinglio. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse pessoal, eles não conseguiam se unir por causa de um ponto interessante, gente. Um ponto que todos eles estavam acostumados com a Igreja Católica, mas que eles ainda não haviam estudado. Vejam, quando o homem faz as coisas por sua própria vontade, pela sua própria conta, que o prejuízo é grande, né? Então, a união dos protestantes, ela era impedida exatamente por causa disso, porque eles não conseguiam, né, se conversar dentro dessa doutrina. Bom, isso daí desqualificava-os, fazia com que eles não fossem cristãos salvos de maneira nenhuma, não é? Simplesmente, se você for parar para pensar hoje, todas as igrejas protestantes, seja ela de linha calvinista, seja ela de linha luterana, qualquer uma hoje entende que a presença de Cristo na ceia é espiritual e os elementos não se transformam no corpo de Cristo, assim como acreditava a Igreja Católica. Então é simplesmente uma questão de tempo, tá bom? Bom, conforme nós percebemos, então havia aí essa demanda por conta de erros e acertos doutrinários, não é? E nos nossos dias, como é que a coisa acontece? Bom, nos nossos dias parece que o pêndulo chegou para outra extremidade. O que significa isso, gente? Hoje, muitos cristãos sabem pouco ou nada a respeito das doutrinas cristãs, tá? Mas isso aí, pessoal, é falta de vergonha na cara, isso aí é falta de estudar. Por exemplo, nós estamos aqui o tempo inteiro ensinando. O canal Pela Bíblia está aí o tempo inteiro ensinando.
Então tem muito crente que você pergunta para ele a doutrina da triunidade de Deus, ele não sabe. Ele não sabe falar sobre a união hipostática de Cristo. Ele não sabe falar sobre a esperança que ele tem. Muitos crentes até hoje ainda acham que vão morar no céu, né? Quando a Bíblia ensina um milênio aqui na terra, ensina um estado eterno depois, que ela não nos dá detalhes. Então, pessoal, o crente hoje, aquele zelo dos reformadores que até brigavam por conta da doutrina bíblica, hoje já não tem mais. É por isso que as seitas estão tomando conta. É por isso que muita gente é enganada pelas seitas. Por quê? Por exemplo, muitos relutam em ouvir e seguir a verdadeira doutrina cristã, como nós colocamos aqui. Eles acham, isso está vindo de um homem. Está vindo apenas de um homem. Eles pensam assim. Então eles gostam dos badulaques religiosos, eles gostam dos apetrechos, eles gostam do luxo religioso. Então, quando a gente coloca a situação, ao invés da pessoa parar, analisar, que nem, por exemplo, aqui eu vou dando para vocês um pouco de conhecimento, só que eu não consigo passar tudo. Então, tem o livro aí para você dar uma estudada. Você também pode entrar na internet. Por exemplo, você está me ouvindo falar sobre Calvino, sobre Zwinglio, sobre Lutero. Então entra na internet e pergunta, né? Quem foi Calvino? Aí você vai ver lá a definição, aí vai, tal. E assim vai, gente. É dessa maneira que a gente vai aprendendo, né? Então muitos cristãos hoje não sabem nem como as doutrinas se desenvolveram. E aí, o que ocorre? Se não houver apologistas, não é? Como eu, como o pastor João Flávio Martinez e outros dentro da igreja, para falar a verdade acerca do assunto, o cristianismo ele corre o risco de se tornar uma religião folclórica, de culto terapêutico e sentimentos pessoais, que hoje você pode perceber que muito já está acontecendo isso. As pessoas muitas vezes vão a cultos para sentirem, não é, um prazer na alma, não é? Então eles vão a cultos para isso, para uma terapia, para poder dar uma esvaziada, né, naquela situação semanal, né? E outros grupos são aqueles que você vê na televisão, né, que simplesmente expressam os sentimentos pessoais, né? Pessoas que, eu tive um sonho, eu vi que eu fui no céu, eu tive um sonho, eu vi que eu fui no inferno. Aí acabam vivendo dessas coisas que nada tem a ver com o conhecimento da doutrina cristã. Então é muito importante que você, assim como eu, aprenda a conhecer a doutrina cristã. Não tem pressa, não tem pressa. Mas se você não conhecer a doutrina cristã, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer é que você vai ficar, como disse o apóstolo Paulo, jogado de um lado para o outro, parecendo um barco à deriva, né? E sendo enganado por todo o vento de doutrina. Por que tantos milhões de pessoas se tornam sectários, seguem 8 homens, como se estivessem seguindo a Cristo? Na verdade, seguindo a besta com admiração, a besta coletiva. Por quê? Por quê? Falta de conhecimento, gente. Então, por exemplo, eu pertenci a uma determinada seita, desde que eu saí de lá, a minha maior preocupação é dar conhecimento para as pessoas. Não é impor, é dar o conhecimento, é dar o caminho. Quem me acompanha sabe disso, tanto aqui no canal Pela Bíblia, quanto na Igreja Cristã, onde eu prego, quanto no canal JWR, nós não fazemos imposições. Nós ajudamos a pessoa a olhar o caminho. A pessoa tem a condição de uma livre agência, onde ela pode verificar, ver se está certo, ver se está errado. Ela tem a oportunidade de falar assim, professor, eu não concordo com esse assunto que o senhor falou, eu penso diferente. A minha obrigação como professor é tentar mostrar para ele que ele pensa diferente, talvez porque algumas lacunas não estão preenchidas, e assim vai, né?
e a pessoa tem a opção de pensar ou não, tá? E por último, pessoal, o terceiro pressuposto aqui, além desses que nós já colocamos, é de que as crenças cristãs válidas, ou seja, aquelas que são consideradas verdadeiras, não têm o mesmo grau de importância. Algumas são dogmas e merecem ser defendidas séria e até mesmo calorosamente. O que é isso daqui, gente? Existem doutrinas primárias no cristianismo, existem doutrinas secundárias. Então, por exemplo, existem certas doutrinas que nós, como cristãos, não podemos abrir mão. Porque se você abrir mão dessa doutrina, ela acaba destruindo, não é, a própria fé cristã. Por exemplo, a doutrina da triunidade de Deus. É uma doutrina que não tem como. Se você não conseguir aceitar a triunidade de Deus, e se você tem dificuldades quanto a isso, eu vou recomendar outras aulas, porque eu já dei várias aulas sobre esse assunto, com muitos exemplos. Então você pega aí na playlist Curso de Teologia, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado, tá? Então, a doutrina da triunidade de Deus, por que é uma doutrina chave no cristianismo? Ela é uma doutrina chave porque quando você cruza o Antigo Testamento com o Novo Testamento, você consegue encontrar a característica de que o Pai e o Filho pertencem à mesma divindade, embora não sejam a mesma pessoa, tá? Juntamente com o Espírito Santo. Então essa é uma doutrina importante. Não tem como você ser cristão de verdade se você não conseguir crer dessa maneira. Ah, mas eu tenho dificuldade, ancião. Não tem problema, pessoal. Você tem dificuldade porque faltam fechar algumas lacunas na sua cabeça. O conhecimento, ele é construído. Ele não é imposto. Eu falo, você já, opa, aprendi. Não. Ele é construído. Então, se você, por exemplo, tem ainda um pouco de relutância, um pouco de dificuldade em relação à doutrina da triunidade de Deus, eu recomendo que você pegue desde a primeira aula de teologia e vem compreendendo, porque eu expliquei maravilhosamente bem. Só não entende mesmo quem não quer, tá bom? Então, aqui no nosso canal você tem. Uma outra doutrina que é pilar, gente, é a encarnação de Cristo. Não tem como você ser cristão se você não crê que Jesus é Deus encarnado, tá? E isso ocorreu através da Virgem Maria. Não tem como, tá? Tanto é que os primeiros credos da igreja cristã, eles trazem exatamente essa visão, né? Por quê? Porque corria um risco de as religiões de mistérios, as religiões folclóricas da época, sufocarem o cristianismo. Então, haviam as doutrinas centrais, tá? Por esta razão, considero Atanásio, eu acabei de citar, Atanásio, bispo e teólogo egípcio do século IV, um grande herói. Atanásio, ele é muito demonizado por umas determinadas seitas unitaristas e unicistas, tá? Só que tem uma coisa, pessoal, se você estudar quem foi Atanásio, e a gente vai estudar aqui mais para frente, como vamos estudar outros nomes da teologia cristã, você vai perceber algo muito interessante. Você vai perceber que Atanásio, aqui conforme diz, ó, ele foi exilado de Alexandria, sua cidade natal e diocese, 5 vezes, por ser intransigente em relação a essas crenças, tá? Isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 11. Então, pessoal, olha só que coisa interessante. O Atanásio, o que é que ele pregava? Ele pregava a união hipostática de Cristo, ele pregava a encarnação de Cristo, ele pregava que Deus, né, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compunham um único Deus. Muitas vezes o pessoal que não entende fala, ah, mas é 3 em 1,
é uma pessoa com 3 cabeças, tal. Pessoal, isso aí é tudo blasfêmia de uma determinada seita que não sabe explicar a doutrina da Trindade de Deus, tá? Então, o Atanásio, ele é responsável não só por nos trazer o esclarecimento acerca da doutrina da Trindade de Deus, como também Atanásio é o responsável por compor, praticamente Atanásio quem compõe os livros do Novo Testamento. Os 27 livros, Atanásio leva desde o concílio de Nicéia, em 325, até o concílio, se eu não me engano aqui, o concílio de Cartago, em 397, onde os livros da Bíblia chegam na ordem que nós estamos hoje. Quer dizer, era uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, era uma pessoa que Deus usou para você ter a Bíblia hoje como você tem. E aí surge uma pergunta interessante, né? Como é que Deus poderia usar Atanásio? Como é que Deus poderia usar Atanásio? E ao mesmo tempo que ele usou Atanásio durante tanto tempo na questão do cânone bíblico, Atanásio está disseminando uma mentira do diabo, né, como dizem as seitas, chamada Trindade. Então, pessoal, é uma questão só de raciocínio lógico e é uma questão só de conhecer a história. Tá legal? Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que você tenha tirado proveito. Nós estamos trabalhando aí da página 16 até a página 18, 19, mais ou menos aí do livro. Você pode ler. Tem mais alguns detalhes que eu não consigo trazer todos, mas o objetivo da nossa aula é que ela tenha no máximo 30 minutos para que você possa assimilar aquilo que nós estamos falando. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, estejam na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero lembrar a você também que amanhã, a partir das 9h30, nós temos a nossa reunião cristã, tá bom? Aqui neste canal, não perca, 10 horas eu começo a pregação da Palavra de Deus, tá? Das 9h30 até as 10, nós temos ali belos louvores que você poderá compreender um pouquinho mais acerca da pregação cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro dos louvores, tá bom? E às 10 horas eu entro, em nome de Jesus, trazendo para vocês uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que muda a sua vida. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Vosso professor se despede aqui.